Ô Sandro, e o que me deixa curioso por você ter tido essa experiência e num volume até muito maior do que a gente já tem até aqui, Uhum. o que que você aprendia, o que que você aprendeu, que você escutou dessas pessoas, que você, quando colocou em prática, percebeu já uma mudança tremenda, assim? Nós somos, Vinícius, reflexos da nossa própria história. Então, o que eu sou aqui é reflexo de toda a minha história e a gente sai diferente com aprendizado a cada instante que a gente tem oportunidade em nossas vidas. Aqui, por exemplo, sem nenhum exagero, é um momento de aprendizado. Então, eu já vinha por óbvio e por prática com aprendizado constante. Quer dizer, imagine, multissetoriais, contando suas trajetórias de sucesso, seus desafios, suas dores, seus momentos de superação. E mais ainda, vinham para um programa de entrevistas de 15 minutos, de meia hora, e assim como vocês, eu tinha o hábito de receber bem. Então Uau. passava a tarde comigo. E aquela entrevista não era mais uma entrevista, era uma reunião de vida. E a gente foi conquistando os corações. Foi isso que uma das coisas que foi fazendo o próprio projeto crescer. Quando eu digo de reflexos da própria história, porque a gente é um apanhado de tudo. Eu sempre acreditei que a sua questão pessoal, profissional, familiar, sentimental, enfim, nós somos um todo. E quando eu estava nesse processo de aprendizado constante, ainda estou, mas estava muito fortemente, eu juntei fragmentos da minha história para poder compor. Então, de novo, volto lá nos ensinamentos do nosso pai, da nossa mãe, a simplicidade de onde nós somos criados, mas também mexendo com extremos. Então, você é de origem simples e mexe com PIB. E fazer isso te dá um aterramento, te traz para a humildade. E aí eu pude notar que, com a característica que nós temos, eu tenho um pouco de dificuldade de falar no singular, eu falo nós, mas um pouco dessa característica, eu comecei a trazer literalmente o PIB para perto do nosso projeto, sem perder as origens simples. E atrás de um grande ou um mega empresário, empreendedor, tem um ser humano, cara. E é aí que a gente começou a se divertir. Sandro, eu acho que essa é uma das. Você trouxe um ponto aqui que eu acho que é um dos mais decisivos, assim, um dos fatores mais determinantes. Uma coisa que a gente vê muito hoje é o seguinte: a pessoa tem até um jargão popular que diz o seguinte: difícil não é chegar no sucesso, ter um resultado expressivo. Difícil é você manter isso. Uhum. Quando eu comecei a estudar isso, eu me questionava, tá, por que que acontece isso? E aí fui entendendo com as pessoas que passavam aqui, fui observando esses pontos em comuns. A conclusão que a gente chegou foi a seguinte: quando a pessoa adquire um determinado resultado, ela simplesmente vira uma chave na cabeça dela, como se fosse assim, não preciso mais aprender nada, já sou bom o suficiente. Quando a pessoa pensa isso, o resultado dela tem uma prazo de validade. Faz sentido? Total. Como que você, que sai de uma realidade extrema e conhece a outra realidade extrema, não deixa se contaminar com pensamentos como esse, com atitudes como essa? Qual que você acha que foi esse fator que não te deixou poluir isso? Eu tive grandes oportunidades na minha vida, foram emblemáticas e essas oportunidades são lições de vida para mim e para quem eu tenho oportunidade de contar. Que bom que quando vocês me receberam, eu perguntei o que vocês sabiam de mim e vocês disseram que quase nada para poder se surpreender. Então me dá o privilégio e a honra de poder contar alguns degraus de evolução na minha vida. Um dos pontos que foram disruptivos, divisores de água na minha vida, foi que eu já fazia não só a produção audiovisual, mas fazia também os programas de TV, mas sempre querendo me superar, sempre querendo mais, eu já fazia eventos com essa turma que era arrebanhada no programa de TV, para se relacionar, para que se conhecessem. Então, em média, nós fazíamos, na época, coisa de 12 anos atrás, 10, nós fazíamos um evento a cada 2 meses, 3 meses, com 200, 300 CEOs, e para se relacionar, Caraca! e essa turma toda trocando conhecimento. O formato era sempre trazer nomes dali mesmo, que não eram palestrantes profissionais, mas que pudessem falar 10 minutinhos cada um, e começou a virar reunião de amigos mesmo. E isso tomou um formato, tomou um crescimento e, ao mesmo tempo, tornou-se um grande desafio. Então eu me recordo que eu fiz um evento com 350 empresários, fiz na casa de um grande amigo que é o Washington Sinel, da Gocil. E eu e o Washington fizemos esse encontro, e foi um encontro de amigos, mas levamos, imagina, 300 empreendedores, e chamamos algumas pessoas especiais para falar. E aqui eu vou falar alguns nomes, por exemplo, o Fábio Rocha, o Alexandre da Cacau Show, a Alcione do Amigos do Bem, a Marta Medeiros, o Léo da dupla Vitor e Léo, e o Alberto Saraiva do Habib's. Enfim, tinha uma turma boa, todos amigos, mas ao mesmo tempo provocadores.
E eu me lembro que, por mais que a gente gerasse conteúdo, relacionamento e entrega, ninguém chega ao topo à toa. Ninguém é presidente de uma empresa se não for visionário. E eles me provocavam também nessa fase. E quando tinham chance na mão no microfone, eles olhavam para mim nos eventos que eu fazia e falavam assim: muito bem, que nome bonito, Brasil que dá certo. Mas qual é o propósito? Você tem que ter um propósito, essa causa é maravilhosa, mas qual é o propósito? Que legado você está deixando? Por que nós estamos reunidos aqui? E essas provocações vinham, eu pegava o microfone e dizia: não tenho a menor ideia. Uau. Não sei o que nós somos. Eu só sei que bom com bom é igual a bom. E que nós podemos juntos construir um Brasil que dá certo. É o que eu posso dizer para vocês, meus amigos. E nós fizemos isso em alguns eventos.